Olá, amigos do Hangar Café. Sejam bem-vindos a bordo. Chegamos ao capítulo final da série Bader, o Conquistador do Céu. O piloto de caça inglês, as da aviação na Segunda Guerra Mundial, que não tinha pernas. Neste episódio contaremos o período em que ele se torna prisioneiro dos alemães até o fim da guerra. Então pegue um café e venha conosco nesta viagem. A terra que era tão remota cresceu de repente. No choque com o terreno, perdeu a consciência. Ao recuperá-la, 3 soldados alemães o carregavam para um carro estacionado numa trilha. Levaram-no para um hospital em Saint-Omer. O médico que o atendeu ficou admirado ao observar que Bader não tinha as pernas. Aparentemente estava bem, com pequenos ferimentos da queda. Em seguida, o carregaram para um quarto e o colocaram numa cama. Sua perna esquerda ficou ao lado, encostada na parede. Dormiu agitadamente e, ao acordar no escuro, não sabia onde estava. Em Tangmere, houve uma descrença geral quando ele não apareceu. Observavam o céu e o relógio, enquanto pudesse ter gasolina. E um silêncio sombrio envolveu o lugar. O amanhecer trouxe novas forças para Bader. Precisava arranjar pernas e avisar a Thelma. Um oficial engenheiro da Luftwaffe veio ao seu quarto e Bader lhe perguntou se seria possível pedir para a Inglaterra que enviassem outra perna mecânica. Não imaginava como poderiam fazer isso, mas se o fizessem, Thelma saberia que estaria vivo. Sugeriu também que procurassem a outra perna entre os destroços do avião. Talvez ainda estivesse lá. O alemão prometeu fazer o que fosse possível. Colocaram Bader em outro quarto, onde havia mais 3 prisioneiros, todos pilotos de Spitfires. Conversavam bastante. Bader perguntou se não havia como fugir. Um deles comentou que com uma corda para descer pela janela seria possível, já que os portões ficam abertos e os guardas vigiam somente a porta do quarto. Mais tarde entrou um oficial alemão trazendo a perna mecânica que fora encontrada entre os destroços, mas estava bem danificada. Gentilmente, os alemães a consertaram. Logo começou a planejar sua fuga. Pela manhã, uma enfermeira francesa, ao trazer o café, passou discretamente um bilhete para Bader, onde estava escrito: "Meu filho esperará fora dos portões do hospital, todas as noites, entre meia-noite e 2 da manhã. Estará fumando um cigarro. Queremos ajudar um amigo da França." Quando recebeu a visita do médico no dia seguinte, lhe pediu roupas, alegando a dificuldade com a camisola, que se embaraçava nos cotos e com as pernas mecânicas. Pouco depois lhe trouxeram suas roupas. Bader caminhou até a janela e ficou olhando para o pátio. De repente entrou no quarto um jovem piloto de caça alemão e o convidou para conversar. Falaram sobre táticas de combate e aviões. "Em breve você terá 3 pernas", disse-lhe o aviador. Com a devida permissão do Marechal do Reich Göring, a Luftwaffe mandou uma mensagem para a Inglaterra. Irão lançá-la sobre Saint-Omer. Bader, surpreso, sorriu e mais surpreso ficou quando o oficial lhe comunicou que Galland o estava convidando para um chá no aeródromo de Wissant. Gostaria de conhecer o piloto inglês. Um dos fatos mais relevantes nessa história de Douglas Bader, no período em que ele esteve preso na Alemanha, foi o convite recebido para conhecer Adolf Galland. Isso porque Galland foi um dos mais destacados oficiais generais da Luftwaffe, tendo combatido desde a Primeira Guerra Mundial e tendo realizado mais de 700 missões de combate. Foi um ás da aviação da Alemanha e, com certeza, o respeito entre ambos foi algo muito importante, principalmente nesse período que Bader esteve preso na Alemanha. Um carro veio buscá-lo. Em Wissant, um oficial de cabelos escuros e um pequeno bigode deu um passo à frente. Tinha marcas de queimadura em torno dos olhos e várias medalhas na túnica. Estendeu-lhe a mão e disse: "Galland." Bader o cumprimentou.
Vários outros oficiais adiantaram-se, um de cada vez, para serem apresentados. Galland lhe disse que estava alegre por vê-lo bem disposto e andando novamente. Caminharam por uma trilha cercada de sebes, através de um bosque, até um abrigo baixo de avião. Nele estava um MS-109. Bader ficou fascinado e Galland o convidou para acessar o cockpit. Sentado na nacelle, perguntou se ele poderia decolar e dar uma volta, ao que Galland sorriu e respondeu que se fizesse isso, teria que decolar para persegui-lo. Retornaram ao cassino. Galland o acompanhou até o carro, apertando-lhe a mão e alertando que no campo de prisioneiros as coisas seriam diferentes. Bader entrou no carro e o levaram de volta ao hospital. Pouco depois, já no quarto, a porta abriu e entrou um soldado alemão que lhe disse para estar preparado pela manhã, porque seria levado para a Alemanha. As palavras atingiram Bader como um soco no estômago. Quando se recompôs, disse ao colega de quarto que tinha que fugir nesta mesma noite. Abriu a janela para verificar a altura. De súbito pensou: lençóis amarrados. Cada cama tinha uma fronha e um lençol duplo. Utilizou todos os disponíveis no quarto. Era o suficiente. Prendeu uma das pontas em uma das camas e tentou camuflar o máximo que pôde. Agora era aguardar que a escuridão chegasse antes de alguma sentinela. Quando o relógio bateu meia-noite, Bader se aproximou da janela. Ao abri-la, a escuridão não o permitiu ver o chão do lado de fora. Apanhou a corda de lençóis e a jogou. Segurando-a, debruçou-se no peitoril e começou a descer. Seus braços eram fortes o suficiente para aguentar seu peso. Sem sobressaltos, seus pés tocaram no solo. Dirigiu-se pelo gramado na direção dos portões. Facilmente os abriu. Esgueirou-se para a rua e logo avistou a ponta brilhante de um cigarro. Era o francês que o agarrou pelo braço e partiram ao longo da calçada. Caminharam 10, 20, 30 minutos, caminharam mais ainda. Para Bader, sem meia no coto, que passou a esfolar, cada passo era uma agonia. Aos tropeções se pendurava nos ombros do francês. Por fim, chegaram em uma casa onde um casal de idosos o recebeu e o levou para um quarto. Exausto, dormiu. Pela manhã, afivelou a perna e desceu as escadas. A senhora saiu da casa e, quando voltou, se fez compreender que os alemães estavam na captura de Bader. Ao meio-dia, ouviu-se um zumbido familiar. Era a ala de Tangmere, que evoluía nos céus sobre Saint-Omer, escoltando o bombardeiro que lançou a caixa com a perna sobressalente. Próximo do fim da tarde, uma batida forte e súbita na porta. Eram os alemães. O velho agarrou o braço de Bader e o levou para a porta dos fundos. Teve a ideia de escondê-lo sob a palha de um celeiro rústico. Bader logo reconheceu o barulho das botas de montar. Percebeu a palha sobre ele começar a se mexer. Antes de ser atingido por uma baioneta que os soldados espetavam na palha, ergueu-se apoiado nas mãos, saindo do feno. Recapturado, foi levado de volta ao hospital, mas o deixaram sem as pernas mecânicas, em um quarto com janelas fechadas, até ser transferido para Frankfurt para ser interrogado. Pouco tempo depois, Bader foi informado que seria levado para Bruxelas, para uma corte marcial. Quando lá, soube que o réu não era ele, mas o staff do hospital em que atuava nos seus cuidados e vigilância quando ele fugiu. Em seu depoimento, disse que eles não poderiam imaginar que seria capaz de descer pela janela. Foi levado de volta para Frankfurt. 3 dias depois, ao se recusar a bater continência para um oficial alemão, foi transferido para Lübeck, região norte da Alemanha, um campo de prisioneiros onde estavam cerca de 400 oficiais ingleses, magros e famintos. No começo de outubro, foram colocados em vagões de gado com destino a Warburg, perto de Kassel, onde estavam concentrados os oficiais ingleses aprisionados. Novamente, arquitetou um plano de fuga que não deu certo e rendeu 10 dias de solitária. Nova fuga tramada, agora por um túnel cavado com cerca de 30 metros.
Bader teria que retirar a perna mecânica para poder passar em certos pontos com curvas de 90 graus. Alguns conseguiram fugir. Não houve tempo para todos passarem. Bader retornou com os demais para o barracão. Depois disso, nova transferência. Foram levados para o campo Stalag Luft 3, que ficava entre Berlim e Breslau. Lá encontrou velhos amigos, logo suas esperanças de fugir começaram a diminuir. Continuou a atormentar a vida dos alemães. Atormentou tanto que foi transferido para o Stalag 8B em Lambsdorff, onde estavam presos mais de 20.000 soldados. Mais uma vez, outra fuga foi tentada, e desta vez quase deu certo. O resultado foi a transferência para o castelo de Colditz à prova de fuga. Ponto final para os rebeldes. Certo dia, vieram as fortalezas voadoras. Foi um momento de emoção ver pela primeira vez armas aliadas penetrarem sem oposição na Alemanha. A guerra se aproximava do fim, mas o inimigo ainda resistia. Ainda passaria o pior inverno de todos os seus invernos em Colditz. A primavera chegou e com ela os aliados se aproximando das margens do Reno. Naquela noite, dormiu com uma excitação febril, sendo acordado cedo por um barulho atordoante. Aeronaves Thunderbolts atacavam algum alvo próximo. Pouco depois se foram, mas logo ouviu o som de motores e pensou que os aviões estavam voltando, até que alguém gritou: tanques, blindados aliados que se aproximavam. O comandante de Colditz pensou em ordenar uma evacuação do castelo. Desistiu e avisou que poderiam ficar sob a própria responsabilidade. Pouco depois, granadas começaram a assoviar por cima do castelo. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Os obstinados guardas alemães ainda estavam em seus postos e as sentinelas marchavam de um lado para o outro no pátio. As últimas horas foram enervantes. Bader estava preso há 3 anos e meio. O castelo foi exposto a um duelo de artilharia e granadas explodiam violentamente de ambos os lados. Bader ouviu passos e gritos no pátio. Afivelou suas pernas e desceu. Surpreso, viu guardas alemães entregando suas armas para soldados norte-americanos. Estava tudo acabado. Estavam livres. E assim terminou a guerra. Mas não a belíssima história de Douglas Bader, que ainda permaneceu um período na RAF, mas decidiu deixá-la por entender que já havia feito aquilo que devia pela Força Aérea e pelo seu país. A missão estava cumprida e agora sabia que se sentiria parte da Força Aérea pelo resto da vida. Meses depois, retornou para a companhia Shell, que lhe deu um avião para voar pelo mundo, promovendo o negócio da aviação. Do chefe do comando de caça, James Robb, Bader recebeu uma bela mensagem resumida na seguinte frase: tudo o que posso dizer é que você está deixando atrás de si um exemplo que, à medida que os anos se passarem, se tornará uma lenda. My name is Douglas Bader.